Nós vamos para onde? Vamos até Brasília com o repórter Afonso Mangrangoni, que vai trazer informações sobre a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que aconteceu ontem, no dia 1º de 2023. Boa tarde. Boa tarde, Pamela. Boa tarde a todos que nos acompanham no Mulheres. Inclusive, feliz ano novo a todos. Exatamente. Aqui em Brasília, então, ontem, ocorreu a posse presidencial e tudo começou na Catedral Metropolitana, onde o presidente Lula, a primeira-dama, Rosângela Silva, Janja, o vice-presidente Geraldo Alckmin e também a sua esposa Lu Alckmin desfilaram pela esplanada dos ministérios no Rolls Royce presidencial, que é aquele carro doado pela Rainha Elizabeth, que já é tradição de ser usado nas cerimônias de posse. Então, Lula ali cumprimentou a multidão em carro aberto e foi nesse desfile até a rampa do Congresso Nacional. Ali ele foi recebido pelo presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, e também pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, já cercado de autoridades, no plenário da Câmara totalmente lotado, principalmente de parlamentares, deputados e senadores. Lula fez o seu primeiro discurso e também fez o juramento constitucional, que faz parte do ritual, prometendo respeitar a Constituição e as leis. Nesse primeiro discurso, no Congresso Nacional, Lula deu uma série de recados, falou que o Brasil tem uma série também de desigualdades e que é preciso combater isso. Ele falou, inclusive, sobre a diferença entre homens e mulheres, inclusive no aspecto salarial. Vamos acompanhar um trechinho do que disse Lula. É inadmissível que as mulheres recebam menos que os homens realizando a mesma função, que não sejam reconhecidas em um mundo político machista, que sejam assediadas impunemente nas ruas e no trabalho, que sejam vítimas de violência dentro e fora de casa. Estamos refundando também o Ministério das Mulheres para demolir esse castelo secular de desigualdade e preconceito. Não existirá verdadeira justiça num país em que um só ser humano seja injustiçado. Caberá ao Ministério dos Direitos Humanos zelar e agir para que cada cidadão ou cidadã tenha seus direitos respeitados no acesso aos serviços públicos e particulares, na proteção frente ao preconceito ou diante da autoridade pública. Cidadania é outro nome da nossa querida democracia. Pois é, aí como já presidente do Brasil, Lula saiu do Congresso Nacional e ali recebeu as honras militares, quando os militares, portanto, bateram continência ao presidente da República. Aí Lula e Geraldo Alckmin e suas esposas entraram novamente no Rolls Royce presidencial e seguiram até aqui onde estou neste momento, no Palácio do Planalto. É a aguardada subida da rampa. Lula subiu a rampa, então, e lá na ponta recebeu a faixa presidencial. O presidente Jair Bolsonaro viajou, não passou a rampa, e aí representantes da sociedade civil foram escolhidos para fazer esse ato simbólico aos pés aqui da rampa do Palácio do Planalto. Foram várias pessoas, uma catadora foi no final a que passou a faixa para Lula, um momento que emocionou muitas pessoas que estavam aqui no Palácio do Planalto acompanhando esta cerimônia. Depois Lula fez um segundo discurso, aí a multidão que estava aqui na Praça dos Três Poderes. Ele foi ao parlatório, usado justamente nessa ocasião solene, e do parlatório ele se emocionou a falar sobre a fome. Vamos acompanhar. Nesses últimos anos, o Brasil voltou a ser um país mais desigual, um dos países mais desiguais do mundo. Há muito tempo não víamos tamanho abandono e desalento nas ruas. Mães garimpando lixo em busca de alimento para os seus filhos. Famílias inteiras dormindo ao relento, enfrentando o frio, a chuva e o medo. Crianças vendendo bala ou pedindo esmola, quando deveriam estar na escola, vivendo plenamente a infância que tem direito. Trabalhadores e trabalhadoras desempregados, exibindo nos semáforos cartazes de papelão com a frase que nos envergonha a todos: por favor, me ajuda. Fila na porta dos açougues em busca de ossos para aliviar a fome.
e, ao mesmo tempo, filas de espera para a compra de automóveis importados e jatinhos particulares. Tamanho abismo social é um obstáculo à construção de uma sociedade verdadeiramente justa e democrática e de uma economia próspera e moderna. Pâmela, depois desse discurso emocionado, Lula foi para o interior do Palácio do Planalto receber o cumprimento de chefes de delegações estrangeiras, inclusive de presidentes, como o presidente de Portugal e da Argentina. Foi uma parte do rito bem longa, muitas pessoas foram cumprimentar o presidente da República. Depois ainda, Lula deu posse aos seus 37 ministros, 11 deles mulheres, maior número de mulheres na esplanada dos ministérios. Foi feita a foto oficial e aí Lula ainda foi ao Itamaraty para o coquetel, né, o jantar da sua posse, e deu um pulinho ainda no Festival do Futuro. Este festival, que foi organizado pela primeira-dama Janja Silva, contou com a presença de muitos artistas importantes do Brasil, e Lula lá também fez mais um discurso, inclusive se emocionou e disse que agora, portanto, tem essa missão de conduzir o país nos próximos 4 anos. Agora nós vamos diretamente ao estúdio do Jornal da Gazeta em São Paulo, com a repórter Sabrina Pires, ela que tem detalhes sobre a posse do governador Tarcísio de Freitas. Sabrina. Oi, Afonso, boa tarde a todos. Aqui em São Paulo, o grande marco foi o fim de uma era, a era tucana. Depois de 28 anos de PSDB à frente do governo do estado, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, e o vice dele, Felício Ramute, do PSD, então estão agora à frente do governo paulista. Os dois tomaram posse ontem pela manhã na Assembleia Legislativa de São Paulo. Tarcísio agradeceu a família, que chamou de Fortaleza, e também foi muito aplaudido quando agradeceu a indicação do ex-presidente Jair Bolsonaro, padrinho político. Vamos ouvir. Na política, inicio meus agradecimentos, como não poderia deixar de ser, ao presidente Jair Bolsonaro, que me lançou este desafio. Que enxergou o que ninguém havia enxergado naquele momento. Quanta ousadia. A montagem do Ministério em 2019 já havia sido ousada. Houve a aposta em técnicos desvinculados das pressões partidárias, padrão que estamos reproduzindo em São Paulo. Aliás, a indicação irresponsável de dirigentes é a raiz da ineficiência, da corrupção, do fisiologismo e, por que não dizer, desmoralizam a própria democracia, como já foi dito nesta casa pelo então governador José Serra. Tarcísio de Freitas, ainda no discurso na Alesp, falou que São Paulo, se fosse um país, seria a 21ª economia do mundo e a 3ª na América Latina. Então, que os desafios são enormes e um em especial, o resgate social. Vamos ouvir mais um trecho. Hoje é um dia especial, pois marca o início de uma caminhada. Pelos próximos 4 anos, o time que hoje assume fará o máximo para vencer os imensos desafios que nos são impostos. A responsabilidade de governar um estado como São Paulo, que se fosse um país, seria a 21ª economia do mundo, 3ª economia da América Latina, é enorme. Só não é maior do que a motivação de fazer a diferença. Apesar da pujança, temos um estado desigual e a atenção às demandas populares deve ser o grande direcionador da ação do Estado. Bom, depois do discurso e da cerimônia na Alesp, então Tarcísio de Freitas foi para o Palácio dos Bandeirantes, que é a sede do governo do estado. Lá foi recebido pelo ex-governador de São Paulo, Rodrigo de Freitas, do PSDB. Ele recebeu as chaves do Palácio dos Bandeirantes e também fez mais um discurso no local. Cerca de 20 minutos, falou também sobre os desafios aqui em São Paulo e agradeceu aos mais de 13 milhões de votos que recebeu no dia 30 de outubro. E aí também falou sobre os desafios e que vai governar para todos. Cabe aqui uma outra reflexão. Uma das palavras mais pronunciadas na política hoje é pacificação. Certamente por expressar um anseio social. Mas a pacificação demanda gestos.
e passa seguramente por retrospectiva crítica, que nos blinde dos erros cometidos, que nos ensine, mas também pelo reconhecimento de avanços. Avanços, sim, avançamos. Apesar de todas as adversidades, o Brasil hoje está crescendo, criando empresas, gerando empregos, com a inflação em queda. Tarcísio de Freitas, aqui um breve perfil, ele tem 47 anos de idade, é carioca, ele é formado em engenharia civil, é casado, tem 2 filhos, ele trabalhou como diretor do DENIT e também depois, tecnicamente, para os governos Dilma e Temer. E aí foi indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro para o Ministério da Infraestrutura. E aí, ao final, já na campanha eleitoral, indicado para concorrer ao governo de São Paulo. Tarcísio de Freitas decidiu não ir a Brasília acompanhar a posse do presidente Lula. E aqui, porque estamos no programa Mulheres, ele tem 25 secretários, 20 são homens, 5 mulheres. Com você, Pamela. Sabrina, muito obrigada. Obrigada também, Afonso. Vocês estão sempre bem-vindos aqui no Mulheres, tá? Qualquer novidade é só nos chamar.